Bom, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai começar a nossa disciplina de regulamentação da aviação civil. O assunto de hoje é sobre a Organização da Aviação Civil Internacional, a ICAO, né? Nós vamos ter um breve histórico, vamos falar de antecedentes, né, e da criação da própria ICAO e um pouco sobre a Convenção de Chicago, que aconteceu em 1944. Pois bem, nosso objetivo específico desse assunto, né, ou seja, ao final dessa aula, é importante que todos nós não saiamos daqui sem que esse objetivo ele tenha sido alcançado. Reconhecer a ICAO como órgão internacional do qual emanam as normas e recomendações pertinentes à aviação civil. Bom, esse é o nosso objetivo. Bom, vamos lá. Breve histórico. Esse é o contexto no qual se encontrava o mundo quando alguns países, né, pensaram em se reunir para poder discutir sobre padrões, princípios, normas que pudessem reger a aviação civil no âmbito internacional. Então, o mundo estava ali ao final da Segunda Guerra Mundial, né, algumas atividades aéreas já acontecendo, autoridades aeronáuticas surgindo nos diversos países a fim de regular a aviação civil nos seus respectivos estados. E aí esse é o grande dilema da situação. Porque você imagina, se cada país pensasse em regular, né, a atividade aérea dentro do seu estado, de forma diferenciada, quer dizer, cada um definir uma forma, uma regra, né, uma maneira de interpretar uma determinada operação, isso poderia gerar conflitos que, quando uma aeronave saísse de um estado e fosse fazer um voo internacional e pousar em outro estado, poderíamos ter problemas sérios em relação a padrões e normas a serem seguidos. Dada essa questão, né, e o grande fluxo de voos que começaram a acontecer em função de sobras de aeronaves em consequência do final da Segunda Grande Guerra Mundial, esses países resolveram se reunir, né, no sentido de quê? De estabelecer normas que garantissem a segurança e a compatibilidade das operações aéreas entre todos os estados. Pois bem, para isso, inicialmente, 52 nações tiveram essa brilhante ideia, né, e se reuniram em dezembro de 44 para iniciarem a Conferência Internacional da Aviação Civil e, portanto, aí elaborar a chamada Convenção de Chicago, né? Iniciada a Convenção de Chicago, primeiro ato deliberativo dessa grande conferência internacional sobre aviação civil foi criar um órgão que, a partir do momento em que findasse a convenção, pudesse gerenciar e fazer com que aquelas normas, né, tornassem perenes, né, que pudesse agregar as 52 nações que inicialmente discutiram na Convenção de Chicago e tratar a partir daí da manutenção e melhoramento dessas regras que foram criadas a partir do final da Convenção de Chicago. Então é importante ressaltar que em 1944, em dezembro de 44, inicia-se a Conferência Nacional da Aviação Civil, conhecida por nós até hoje como Convenção de Chicago, e que, ato contínuo ao início dessa convenção, cria-se a ICAO, cria-se a OACI, ok? Muito bem. E aí, qual é a estrutura inicial da ICAO? Então, a ICAO formada por um secretariado e 3 órgãos principais. E isso é um ponto importante que vocês devem dar atenção da constituição, da estrutura da ICAO. Então, nós temos o secretariado e os 3 órgãos são a Assembleia, o Conselho e a Comissão de Navegação Aérea. Então, a Assembleia ela se reúne com uma certa periodicidade, nós vamos ver daqui a pouco, né? O Conselho, né, hoje ocupado por 33 Estados-membros, do qual o Brasil faz parte desde o seu início. O Brasil é um dos países com assento no Conselho da ICAO. E a Comissão de Navegação Aérea.
Bem, aqui cabe a gente ressaltar 2 pontos. Primeiro, definir, a gente fala ICAO ou ACI, né? O ACI é a sigla em português de Organização da Aviação Civil Internacional. Em inglês, ICAO, International Civil Aviation Regulation. International Civil Aviation Organization. Ok? É uma agência especializada das Nações Unidas e criada em 1944. E hoje conta com 192 Estados-membros, países-membros. E vejam, começou em 1944 com 52 estados, 52 se reuniram. Hoje, esse número já é em 192. Essas informações vocês podem acessar no site da ICAO, né? E todos esses dados históricos que a gente está tratando aqui, eles estão reportados lá no site da ICAO. Bom, a ICAO é uma agência especializada das Nações Unidas, né, que tem como responsabilidade a promoção do desenvolvimento seguro e ordenado da aviação civil mundial, né? E como ela vai fazer isso? Estabelecendo normas e as regras necessárias para estabelecimento da segurança, eficiência, regularidade das atividades aéreas e também pensa-se na proteção ambiental da aviação civil. Vocês vão ver que nós vamos ter documentos que vão tratar, por exemplo, de ruído, né, emanado pelos motores, pela questão de combustível, dos gases emanados por esses motores. Ok? A sede da ICAO é em Montreal, né? É a principal organização governamental da aviação civil, né? E, como já falei, formada por 192 estados signatários. Signatários foram aqueles que assinaram a Convenção de Chicago. E também representantes da indústria e profissionais de aviação. Bom, cabe à ICAO, né, elaborar padrões e práticas que vão ser recomendadas a esses 192 Estados-membros, né? E esses padrões e práticas, eles têm o objetivo de balizar a atuação das autoridades de aviação civil no mundo. Ou seja, a ANAC, para tomar decisões que vão ter como consequência a edição ou emenda, né? Ou seja, atualização de um regulamento brasileiro, ela vai tomar por base sempre os padrões e as práticas recomendadas pela ICAO. E esses padrões e práticas, que em inglês tem a sigla de SARPs, né, eles vão tratar de aspectos técnicos e operacionais de aviação civil, como, por exemplo, segurança, licença de pessoal, operação de aeronave, operação de aeródromos, serviço de tráfego aéreo e a investigação de acidentes. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a autoridade que trata de investigação de acidentes aeronáuticos é o CENIPA. Né? CENIPA é uma unidade militar ligada à Força Aérea Brasileira, mas que tem como responsabilidade a investigação de todo e qualquer acidente aeronáutico que envolva uma aeronave civil ou militar. Ok? Muito bem, vamos lá. Aqui a gente vê alguns escritórios regionais da ICAO. Nós temos aqui pertinho da gente, na América do Sul, né, em Lima, no Peru, um escritório da ICAO, que aí vai atender, né, a América do Norte, América Central, Caribe, né, Cidade do México, a África Central e assim vai. Tá ok? Então, qualquer assunto e qualquer suporte às autoridades aeronáuticas dessa região é dada pelo escritório de Lima, aqui no Peru. Bem, aqui a gente está um pouco revisitando o que a gente já falou lá no início, né? Essa convenção sobre a aviação civil internacional, conhecida como a Convenção de Chicago. Nesse tratado, né, ou seja, ato contínuo, a convenção, estabeleceu-se a criação da Organização da Aviação Civil Internacional, uma agência especializada das Nações Unidas, cuja função é coordenar, regular o transporte aéreo internacional. Bom, uma outra coisa importante da gente ressaltar e reafirmar com vocês,
a Convenção ela determina regras acerca do espaço aéreo, registro de aeronaves e segurança de voo, bem como detalha os direitos dos signatários com respeito ao transporte aéreo, né? Vocês vão ver, daqui a pouco, quando a gente avançar mais na nossa disciplina de regulamentação da aviação civil, que essas regras definidas e acordadas inicialmente pelos 52 Estados-membros, hoje pelos 192 Estados-membros, elas vão ser desdobradas em cada Estado-membro a partir da sua autoridade aeronáutica nos regulamentos que vão dar as regras de operação da aviação naquele Estado. Ok? Muito bem. Aqui a gente tem um resumo de tudo isso que a gente falou, né? O tratado, a Convenção de Chicago, foi firmada inicialmente em 7 de dezembro de 44, nos Estados Unidos, em Chicago, por 52 estados, entrou em vigor em 4 de abril de 1947. A ICAO, ou a OACI, foi formalmente fundada nesse período, né? Em outubro daquele ano, a organização tornou-se uma agência especializada da ONU ligada ao Conselho Econômico Social. Essa convenção foi revisada já por 8 vezes, a última vez em 2006. Estamos próximos da próxima revisão, né? Os Estados Unidos são o depositário fiel da Convenção de Chicago, né? E essa convenção, o Brasil, em relação à Convenção de Chicago, firmou a sua participação em 1945 e ratificou a sua presença na ICAO em junho de 1946. Vejam que o Brasil, desde o início, faz parte da ICAO, e isso vai mostrar lá na frente o porquê o Brasil tem uma participação bastante significativa e importante dentro da ICAO. Bom, aqui nós vemos algumas fotos, né, que retratam um pouco de como foi a Convenção. A Convenção de Chicago está aí, é uma foto lá de 1944, a fundação da ICAO em 1946. A foto seguinte a gente vê o momento solene da assinatura da Convenção de Chicago pelos 52 Estados-membros iniciais, ok? Muito bem. E, findada a Convenção, né, o que ficou, né, o que foi produzido de importante, que ficou para nós como uma herança, né, e das regras que vão reger a aviação civil internacional, são os anexos à Convenção de Chicago, os anexos da ICAO, né? Cada um desses anexos, nós vamos passar por cada um deles, né? Eles tratam de um determinado assunto. E é isso que eu falei para vocês anteriormente. Esses assuntos, eles vão ser tratados, cada um deles, dentro de um determinado regulamento, né? Dentro de cada estado, ou seja, a ANAC vai regular isso dentro dos regulamentos brasileiros de aviação civil, a FAA vai fazer isso dentro dos FAR, né, Federal Aviation Regulation, a EASA também dentro dos seus regulamentos, e assim todas as autoridades aeronáuticas de cada estado membro, de cada estado signatário à Convenção de Chicago, vão fazer isso através de seus regulamentos. E por que eles precisam fazer isso? Isso é muito importante vocês saberem. Cada estado participante, cada estado signatário da Convenção de Chicago, se comprometem, quando assinam, quando são signatários da Convenção de Chicago, eles se comprometem em cumprir aquelas recomendações estabelecidas pela ICAO, aquelas colocadas através das SARPs e também essas colocadas através de cada um dos 19 anexos, né? Então, para que essas recomendações tornem-se regras, ou seja, de cumprimento obrigatório em cada Estado-membro, é preciso que seja desdobrado dentro dos regulamentos. Portanto, é por isso que o Brasil desdobra, e nós vamos ver isso quando estudarmos os regulamentos brasileiros de aviação civil, né, que eles vêm da conformidade, vêm dar cumprimento obrigatório
a cada uma das recomendações da ICAO contida nos anexos da Convenção de Chicago. Ok? Então, nesse print aqui a gente vê nessa tela os 19 anexos, né? O anexo 1 começando com licença de pessoal e o anexo 19, o anexo mais novo, né? Que fala sobre segurança operacional, um anexo de agosto de 2013. Bom, a gente tem aqui então o primeiro anexo. Nós vamos passear agora por cada um dos anexos. Então nós trazemos aqui para vocês o primeiro deles, e esse eu vou até abrir aqui para vocês aonde ele está desdobrado no Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Esse anexo ele está desdobrado dentro do RBAC 65, que trata de licença e habilitação de mecânico operacional, mecânico de manutenção aeronáutica e do despachante operacional de voo. Então, todos os Estados-membros vão, dentro dos seus regulamentos, versar sobre a licença de pessoal, estabelecendo as regras para a obtenção da licença, né? E também fazendo com que torne-se de cumprimento obrigatório esses requisitos, né? O anexo 1 da Convenção de Chicago trata da licença de pessoal para todo o pessoal de aviação, e no capítulo 4 do anexo 1 ele vai tratar especificamente dos requisitos de elegibilidade para os mecânicos de manutenção aeronáutica, para os engenheiros, né, para os técnicos ligados à área de manutenção. Ok? Muito bem. Estabelecidas as regras, cumpridas as regras para a emissão da licença, o requerente, ao final de atender todos os requisitos, ele pode obter a sua licença. Esse aqui é o modelo da licença de pessoal, né, a carteirinha da ANAC azul, que faço aqui um adendo para vocês. Hoje ela não mais é impressa pela Casa da Moeda, da forma como está aqui. Hoje a gente já está na era da CHT digital, né, mas nada mudou em relação ao cumprimento dos requisitos de elegibilidade. Ou seja, esses requisitos são em número de 5. Né? Começa com a idade mínima, ou seja, nenhum requerente ele pode ter menos de 18 anos. Né? Ele tem que ter, no mínimo, 18 anos de idade. Depois, o requisito de conhecimento, ele tem que ter, aqui no Brasil, o 2º grau, ou seja, hoje o ensino médio. Né? Após isso, ele tem que atender o requisito de treinamento, depois experiência e depois skill. Né? Esses são os 5 requisitos de elegibilidade. O skill é quando ele vai ser checado por um SPAC, por um checador credenciado, né? E vai aferir que todo o conhecimento teórico e todo o conhecimento prático desse requerente ele está presente naquele momento e, portanto, como representante do Estado, ele confere a essa pessoa que fez o requerimento para obter uma licença o direito de recebê-la do Estado. E, portanto, a partir daí ele começa a ter que atender todos os requisitos estabelecidos no RBAC 65 para exercer os privilégios da sua licença. Ok? Aqui no Brasil, essa licença ela pode ser concedida e a ela agregada 3 habilitações, que são habilitação de grupo motopropulsor, grupo célula e aviônicos. Ok? Muito bem. Vamos lá. O segundo anexo à Convenção de Chicago, né? O anexo 2 vai tratar de regras gerais, regra do voo visual e regras do voo por instrumento. Então, todas as regras gerais para o voo visual, que é o VFR, e para o voo por instrumento, que é o IFR, estão estabelecidas no anexo 2. Anexo 3, Serviço Meteorológico de Navegação Aérea Internacional. É importante, né, que todo o sistema, né, ele seja unificado, tenha o mesmo padrão. Né? Então você imagina um indivíduo que está decolando com um avião do Japão e vai pousar nos Estados Unidos, não é possível que
as regras, né, e as informações meteorológicas de navegação internacional sejam diferentes. Porque quando esse camarada chegar nos Estados Unidos e for obter as informações meteorológicas para fazer o voo de regresso, ele tem que entender, tem que estar falando todo mundo a mesma língua, ok? Muito bem, anexo 4, cartas aeronáuticas. Pelo mesmo motivo, as cartas aeronáuticas elas possuem toda uma simbologia para poder descrever todos os procedimentos de entrada, saída, de pouso, de aproximação. Então, o piloto, para fazer a sua navegação, ele não pode ter, né, a cartografia aeronáutica, as cartas aeronáuticas distintas em cada estado. Elas são padronizadas a partir das recomendações estabelecidas no anexo 4. Muito bem. Anexo 5, unidades de medida para operação em terra e também em voo. Então, todas as unidades de medida para operação em terra e em voo estão definidas no anexo 5. O anexo 6, operação de aeronaves. Então, a gente tem aí, né, operação para o transporte aéreo comercial de aeronaves, para aviação geral, né, para voos internacionais, né, seja ele operação de helicóptero. Então, tudo isso está definido no anexo 6. Muito bem. Anexo 7, registros de aeronaves, né? Vamos falar de marcas de nacionalidade e matrícula de aeronave. Isso no Brasil está regulado a partir do RBAC 45. Então vai ter lá no RBAC 45 estabelecidas as regras para que o RAB, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro, proceda o registro das aeronaves e emita para o operador ser colocado na sua aeronave as marcas de nacionalidade e matrícula, né? Então, a gente vai ver, nós temos aqui exemplo, nós temos aqui, eu vou marcar para vocês, fica fácil de ver, nós temos aqui, não consegui marcar, hein? Não marca na imagem, mas tudo bem. Nós temos aqui, eu vou apontar com o mouse, por exemplo, aqui, Papa Tango Yankee Fox November. Então, o Papa Tango é marca de nacionalidade e as 3 letras separadas por um hífen das 2 primeiras são as marcas de matrícula. Tá? A gente tem aqui na aeronave Papa Tango Mike X-Ray Charlie. Então, aqui nós temos o Papa Tango, as marcas de nacionalidade, e o Mike X-Ray Charlie, as marcas de matrícula. O conjunto dessas 5 letras, que as regras estão estabelecidas lá no RBAC 45, elas caracterizam que essa aeronave é uma aeronave de registro brasileiro. Okay? O anexo 8 vai falar do certificado de aeronavegabilidade, que aqui no Brasil também é uma responsabilidade do RAB, emitir o certificado de aeronavegabilidade, documento que garante que aquela aeronave, né, está em conformidade com o projeto de tipo e está em condição aeronavegável. Ok? Muito bem. Anexo 9 é o que a gente chama de facilities, né? Então, toda a área aeroportuária, né, a área de pátio de aeronaves, de manobras, tudo isso está definido no anexo 9. Muito bem, dando seguimento, anexo 10, telecomunicações aeronáuticas, né? É importante que toda a telecomunicação também seja padronizada. Então, lá no anexo 10, vai falar das regras, das recomendações acerca das telecomunicações aeronáuticas. Anexo 11, serviço de tráfego aéreo, né? O ATC, Air Traffic Control, né? Então tem que ser padronizado, né? Os pilotos vão fazer voos de um país para o outro. Então essa conversa que acontece entre a aeronave e as torres de controle, a aeronave e os órgãos de controle de tráfego aéreo, elas têm que ser padronizadas, né? Seguem uma padronização de forma que não haja dificuldade de comunicação entre nenhuma aeronave que tenha partido de qualquer lugar do mundo. Então, as regras para o serviço de tráfego aéreo estão estabelecidas no anexo 11.
Anexo 12, pessoal, vai falar do serviço de busca e salvamento. Serviço importantíssimo, né? Que queremos sempre não precisar contar com ele. Mas se acontecer, queremos que eles cheguem o mais rápido possível para poder nos prestar o socorro necessário, né? Então, todas as regras para o serviço de busca e salvamento estão estabelecidas no anexo 12. Anexo 13, né, fala sobre investigação de acidentes aeronáuticos. Aqui no Brasil, responsabilidade do CENIPA, ligado ao comando da aeronáutica. Então, o CENIPA centraliza todas as ações para os procedimentos de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Muito bem. Anexo 14 vai falar de aeródromos, né? Então, toda a padronização para que um aeródromo possa ser construído e mantido, operado ao longo do tempo, ok? Bem, anexo 5, serviço de informação aeronáutica e gerenciamento da informação aeronáutica, importantíssimo, né? São as salas AIS, né, dos aeroportos, onde os pilotos buscam informações acerca de METAR, né, que são informações meteorológicas, onde são aprovados os seus planos de voo. Então, tudo isso, toda a padronização desse serviço definida no anexo 15. Muito bem, quase já chegando ao final, lembrando que são 19 anexos. Anexo 16, proteção ao meio ambiente, ruído de aeronaves. Havíamos falado disso, que era uma das responsabilidades da ICAO, se preocupar com isso. Então, esse anexo 16 vai tratar dos limites aos quais essas aeronaves têm que atender para os seus ruídos, né, oriundos principalmente dos motores das aeronaves. Anexo 17, né, e aí a gente tem essa fatídica foto aí, né, do nosso 11 de setembro, né, que trata de segurança contra interferência ilícita. Isso, no Brasil, nós temos 2 regulamentos que vão tratar disso no âmbito dos operadores aéreos e no âmbito dos aeroportos, né, que tem como objetivo impedir que ocorra uma interferência ilícita. Ou seja, um ato ilícito seja cometido principalmente pela interferência ilícita, que é o sequestro. Isso está definido no anexo 17, foi extremamente mais potencializado após o episódio de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, onde os aviões foram lançados aí entre alguns lugares contra as Torres Gêmeas, e isso realmente demandou que o mundo se preocupasse, e a ICAO não poderia fazer diferente, né? E por isso temos hoje o anexo 17. Anexo 18, transporte sem risco de mercadorias perigosas por via aérea. Importante, e para você, mecânico de manutenção aeronáutica, é extremamente importante. É tão importante que, se você tiver numa empresa de transporte aéreo público regular ou não regular, você tem que ter treinamento em manuseio e transporte de material perigoso. Existem regras bem claras para esse tipo de operação. Já houve acidente em que uma aeronave caiu, pegou fogo em voo, porque foi embarcado de forma errada determinado componente no porão de carga da aeronave. Então, importante saber isso, porque você vai ser designado na sua empresa, muito provavelmente para cumprir uma missão externa, né? E de repente você vai ter que ir lá para poder substituir uma espoleta do sistema de extinção de fogo de um dos motores. E você prepara toda a sua caixa de ferramenta, né? E aí você não tem consciência disso e coloca dentro da sua caixa para ser despachada no avião a espoleta. E aí, a espoleta ela pode ser embarcada aérea, ela pode estar dentro do avião, né? Sob que condições? Então, tudo isso está estabelecido no anexo 18, que vai falar sobre o transporte sem risco de mercadorias perigosas por vias aéreas. Muito bem. E aí, o anexo 19, que é o anexo mais recente, de agosto de 2013, né, que trouxe para toda a comunidade aeronáutica uma nova tratativa da operação, e tudo hoje gira em torno
da segurança operacional, tudo é pensado para o aumento e a garantia da segurança operacional, e o anexo 19 vem trazer justamente isso para a gente, né? Conhecido como Safety Management, ou seja, o gerenciamento da segurança, e no Brasil isso foi desdobrado como SGSO, Sistema de Gestão da Segurança Operacional. Nós vamos ter o SGSO desdobrado dentro de escolas que têm atividade aérea, formação de piloto, dentro das operadores aéreos, dentro dos operadores aéreos regulares e não regulares, ou seja, os táxis aéreos e a aviação de linha, né? E também dentro das organizações de manutenção, ok? Então, anexo 19, o anexo mais novo, nós vamos ter oportunidade, quando estivermos visitando os RBACs 121, 135 e 145, falarmos um pouco sobre a implantação, falarmos um pouco do sistema de gestão de segurança operacional no âmbito dessas organizações. Teremos também a oportunidade de tratar disso de maneira mais pontual dentro da disciplina de segurança operacional. Vamos aí sim entrar especificamente nesse assunto, tal a sua importância, ok? Então passamos aí pelos 19 anexos, né? Falamos sobre esse breve histórico e chegamos ao final da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente falou. A aula vai estar postada lá no nosso canal. Vocês vão poder assistir às aulas e coloquem as suas dúvidas para que a gente possa saná-las, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e fiquem com Deus.